leitores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim contar um pouquinho da minha história como uma mulher adulta autista descobrindo isso aos quase 30 anos. Gente, esse vídeo vai ser praticamente sem edição, porque eu acabo editando bastante os vídeos, exatamente porque a minha cabeça vai para vários lugares, e esse é um vídeo para falar exatamente sobre o dia de hoje. Esse vídeo tá saindo no dia 2 de abril, que é o dia da conscientização do autismo. E eu me descobri como uma pessoa que faz parte do espectro autista há menos de 2 anos. Então, a minha cabeça, ela realmente trabalha de uma maneira diferente. Eu vejo o mundo de uma maneira diferente. Então, na hora de eu editar as coisas, eu acabo cortando muito, porque eu falo de algo que, de repente, desvia completamente do assunto. Então, vocês vão ver um pouquinho disso por aqui, tá? Porque, realmente, eu quero trazer uma conversa, assim, de boa, falando um pouquinho da minha experiência como uma pessoa autista, como foi ter esse diagnóstico, como foi crescer sendo autista e sem saber disso, sem ter a mínima ideia. Tudo isso, e principalmente hoje em dia, como eu vivo, sabendo dessas questões, os mecanismos que eu fui desenvolvendo, o que me ajuda, o que eu gostaria de saber antes, sabe, que teria me ajudado muito. Então, eu vou tentar ir em ordem cronológica, mas aqui e ali eu vou falando de outras coisas, tá? Desde que eu era criança, gente, eu tinha já várias questões neurodivergentes que eu não sabia. Quando eu era criança, eu me dava muito bem com os meus amigos de escola e tudo mais. Eu tinha meus melhores amigos que iam dormir lá em casa e tudo mais. Porém, eu também era uma pessoa que eu precisava de um tempo sozinha. Eu tenho isso até hoje, sabe? Eu sou uma pessoa que eu converso muito, que eu gosto muito de interagir com as pessoas, mas que aqui e ali, quando isso acontece, depois eu preciso de um tempo pra renovar minhas energias. Parece que me drena muito, sabe? E isso faz parte da minha cabeça, sabe? De questões neurológicas, de questões de saúde mental e por aí vai. Então, quando eu era criança, eu já tive um problema que, na minha época, não se falava tanto a respeito de questões de ansiedade, de depressão, de pânico e por aí vai. E também, né, de autismo. E quando eu tinha os meus 5 anos, por aí, eu dividia o quarto com meu irmão, só que eu comecei a ter muitas crises existenciais. Sim, aos 5 anos. E aí eu acabei, né, mudando de quarto e ficando ali no quarto com os meus pais. Porque, pelo menos, eu me senti um pouco mais segura, eu não sei, sabe? Tipo, eu adorava ficar ali com meu irmão, só que, lógico, chegava um momento que meu irmão ia dormir. E aí eu ficava muito sozinha. E com os meus pais, pelo menos, tinha dia que eu dormia ali com a minha mãe ou com meu pai, e eu me sentia assim, não tão sozinha, digamos assim. Apesar de que em muitas madrugadas que eu não conseguia dormir, eu ia buscar refúgio lá no quarto do meu irmão, que inclusive foi quem me ensinou, por exemplo, sobre meditação, que é uma coisa que hoje em dia me ajuda bastante. E o que acontecia é que quando as luzes se apagavam, que eu ia deitar pra dormir, eu sempre me senti melhor durante a noite. E depois, mais pra frente, quando eu fui fazer terapia, eu descobri que é porque à noite a minha serotonina, ela aumenta muito. É o momento que eu me sinto melhor, tanto que hoje em dia eu trabalho à noite, porque é o momento em que eu tô me sentindo melhor pra produzir, pra gravar, sabe? Por exemplo, agora são quase 2 da manhã que eu tô gravando esse vídeo. Por quê? Porque é o momento em que eu me sinto bem pra isso. E o que acontecia quando eu era criança, eu tinha que dormir porque, né, tinha escola no dia seguinte. Né, os meus pais também, né, tinham que dormir porque eles tinham que trabalhar no dia seguinte. E aí, eu já tenho essa coisa de que eu me sinto muito claustrofóbica, eu tenho claustrofobia, e no escuro parece que isso aumenta, porque você não consegue ver muito o limite das coisas. Tanto que hoje em dia, quando eu tenho síndrome do pânico, né, algum ataque, alguma coisa assim, a primeira coisa que eu faço é acender a luz, sabe? Porque eu consigo visualizar o que tá ao meu redor, e isso me dá uma acalmada. E eu deitava ali, e 1000 coisas iam passando pela minha cabeça, porque eu não conseguia dormir, né? E aí eu ficava pensando que um dia eu ia morrer, e os meus pais iam morrer, e todo mundo que tava vivo naquele momento ia morrer. Então, qual que era o propósito da gente estar vivo? Sério, 5 anos e a minha cabeça revirava em torno disso. E aí eu passava mal e eu vomitava toda noite por uns 2 anos. E isso veio acontecer de novo
quando eu tava na época de vestibular e depois na faculdade, e foi assim que eu descobri que isso era por causa da minha síndrome do pânico. Que quando eu fico assim muito descontrolada, o pânico ele é muito, muito grande, a crise que eu tenho, eu acabo passando mal. É uma coisa que reflete no nosso corpo, né? Muitas das questões de saúde mental refletem na gente, né, na parte física. Então, por exemplo, eu tenho febre emocional, que é uma coisa que eu descobri há pouco tempo que é uma coisa que eu tenho, sabe? Eu passo mal e por aí vai. Mas quando eu era criança, eu passava muito mal por conta disso, porque eu tinha muitas questões filosóficas e existencialistas na minha cabeça. E o que acontecia? Desde criança, eu tinha algumas coisas que eram complicadas. Eu sempre fui muito sensível a cores, a sons. Então, primeiro, já quero deixar claro, se alguém que tá me assistindo aqui é produtor de conteúdo, gente, tomem cuidado, tá? Porque tem muita gente que eu acompanho, que eu gosto de acompanhar vídeos e tudo mais, mas que a pessoa, ela não faz um conteúdo que ajuda pessoas que têm autismo. Porque quem tem sobrecarga sensorial acaba podendo não assistir determinados vídeos, sabe? Tem vídeos que eu preciso pular, principalmente introduções, porque tem muitas cores rápidas ou muitos barulhos, e isso é uma coisa que acaba mexendo muito com a nossa cabeça. E eu vou falar um pouco mais sobre isso, né, mais pra frente aqui. E desde criança, eu tinha algumas coisas. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu fico me mexendo muito de um lado para outro. O nome disso é stimming. É fazer movimentos repetitivos para se acalmar de alguma forma. E isso era uma coisa que passava despercebida. Eu sempre fui uma pessoa de repetir muito as coisas. Então, eu repetia a mesma frase várias vezes. E eu faço isso até hoje. De novo, de novo, de novo, de novo. Ou números, sabe? Sem me dar conta, eu fico contando as coisas, sabe? E aí eu fico com os números na cabeça. E isso faz parte também, né? Essa questão toda repetitiva tem muito a ver com autismo. Sempre tive, né, a questão do hiperfoco, sabe? Que eu foco em uma coisa e eu não consigo pensar em mais nada. E com isso vem questões obsessivas, por exemplo. E quando eu falo de obsessão, não tô falando, meu Deus, eu sou, sei lá, uma psicopata. Não. Quando eu falo obsessão, por exemplo, eu tenho uma obsessão com os meus dentes. Eu sonho muitos com meus dentes. Então, por exemplo, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço, todo dia, quando eu acordo, é bater a língua em cada um dos meus dentes para ter certeza que eles estão ali. Por quê? Porque sim, porque a minha cabeça funciona assim. E eu tenho, por exemplo, essa coisa de que quando eu tô muito focada em algo, eu esqueço do resto das coisas. Por exemplo, a partir do momento em que eu amo um livro, eu só falo sobre ele. E faz parte do autismo. Mas onde eu quero chegar com isso na parte da infância? Eu cresci já com várias dessas coisas, mas que eram vistas como coisas bobas. Eu falo que eu tenho uma ótima família, que sempre me apoiou, que sempre esteve lá pra mim, né, que eu amo muito, que me ama muito, mas eu cresci numa família que achava que qualquer uma dessas coisas era frescura. Por exemplo, eu tenho uma questão com sons que eu ouço sons que outras pessoas não ouvem, tá? E não é porque eu tô alucinando nem nada, eu realmente ouço sons que acabam sendo ali pra mim, eles vão aumentando cada vez mais dentro da minha cabeça, até o ponto de eu estar gritando pra não ouvir mais aquele som, sabe? Mesma coisa com luzes, eu sempre tive uma coisa que parecia que eu ia desmaiar, que eu não conseguia respirar. Só que quando eu falava isso, por exemplo, pra minha família, a minha família falava, isso é frescura. Isso é frescura. O máximo que teve foi, tipo, eu fazer audiometria quando eu era criança, por causa desses barulhos que eu ouvia, sabe? Que eles ficavam cada vez mais altos. E meu pediatra, na época, falou que, é porque eu tinha ali um ouvido absoluto, eu acho que o lado esquerdo, e eu acabava ouvindo mais, e na verdade não é isso. Era a questão do autismo. É só porque esses sons acabavam me trazendo muito mais transtornos. Inclusive, os transtornos que eu tenho de ansiedade, de depressão, de síndrome do pânico, eles acabam sendo mais aumentados por conta do autismo. Teve aquela coisa de que eu fui crescendo e parece que tudo isso que me incomodava foi ficando cada vez maior dentro de mim. Então, os sons começaram gradativamente a me incomodar mais. Luzes também, questão de hiperfoco, obsessão e por aí vai, sabe? Gradativamente, conforme eu fui crescendo, foi piorando.
Por quê? Porque eu não tive um acompanhamento de toda essa coisa do autismo, sabe? Eu cresci sem saber sobre isso. E aí, conforme eu fui crescendo, isso foi se mostrando muito mais, sabe? Foi aparecendo como um gap, como uma ponte muito maior entre como eu via as coisas e como as outras pessoas com quem eu convivia viam o mundo, sabe? Era bem diferente. Eu sempre prestei mais atenção nos detalhes, eu focava muito nas coisas e esquecia de outras, e por aí vai. O autismo, ele tem diversos graus, tanto que é por isso que é chamado de TEA, Transtorno do Espectro Autista, porque é um espectro enorme, sabe? Que as pessoas ali que fazem parte disso são diferentes. Existem pessoas que têm o autismo que, por exemplo, têm questões mais cognitivas, que têm mais problemas em aprendizado ou que não se comunicam muito. Mas também existe o contrário disso, né? Que é o meu caso, que eu falo bastante, sabe? Que eu divido muitas informações. Eu falo coisas que as pessoas não falam. E por quê? Porque eu sinto essa necessidade. Porque eu também preciso de muitas informações para entender as coisas do mundo. Mas, calma, é por isso que eu falei, gente, a minha cabeça é assim. Eu cheguei ali na época, né, de colegial, sofri muito bullying, principalmente por ser gorda. Eu já tinha toda uma questão de ansiedade, de depressão, que nunca foi tratada, que eu nem sabia sobre isso. Me automutilava na época, muitas coisas terríveis, eu tentei o suicídio. E aí eu tinha uma tia que era muito assim esclarecida e que um dia eu lembro até hoje que ela foi me buscar na escola. E eu achei isso muito estranho. E aí ela foi e ela falou assim: olha, eu sei que você tá passando por um período difícil e eu gostaria de te levar em uma psiquiatra que é da minha confiança. Você topa? Aí eu falei assim, ok. Mas era difícil porque eu cresci numa família ali, né, central, núcleo, que achava que ir em psiquiatra era coisa de maluco. Só que a minha psiquiatra, gente, ela me salvou tantas vezes que eu falo que eu acho que eu não estaria aqui hoje em dia se não fosse por causa dela. Nossa, ela me ajudou muito. Foi ela quem acabou me diagnosticando com distimia, o transtorno depressivo persistente, em que a minha depressão ela é mais branda, porém ela tá sempre ali. A pessoa que ela é diagnosticada com depressão, ela pode se curar da depressão com o tempo. A pessoa que tem distimia, não. A distimia faz com que a depressão esteja sempre ali. A vida inteira. Você toma remédios para controlar, mas ela tá sempre ali. E, por conta disso, às vezes acontece de eu ter episódios depressivos, que faz com que eu tenha algo que é conhecido como depressão dupla. Porque eu já tenho a distimia, e aí, de repente, algo acontece que faz com que seja um gatilho para um episódio de depressão. Aí acaba, né, que eu tenho as duas coisas. Eu tenho transtorno de ansiedade generalizada, que também foi ela que descobriu, e a síndrome do pânico, que ela só descobriu mais pra frente, quando foi época de vestibular e faculdade, que eu comecei, assim, a passar mal o tempo inteiro, sabe? Eu ia fazer uma prova e eu vomitava, e eu passava mal, e eu não conseguia dormir. E foi aí que ela percebeu que eu também tinha síndrome do pânico, que é uma coisa horrível. Quando você tem, por exemplo, uma crise de ansiedade, vamos dizer assim, existe um gatilho, existe alguma coisa que faz isso acontecer. A síndrome do pânico, não. Para você ter um ataque de pânico, basta existir e ter síndrome do pânico. Vem do nada. Parece que você vai morrer, você não consegue respirar. Você entra numa espiral ali que você acha que você tá morrendo e é isso. O que aconteceu? Eu fiz terapia por muito tempo, mas aí, na faculdade, eu comecei a não ter mais tempo para isso, porque a faculdade, gente, era a faculdade, né, as aulas, estágio, projetos ali que eu fazia, então eu não tinha mais horário para isso. E com o tempo eu fui deixando. E aí eu fiz uma besteira que, gente, se você toma algum remédio para depressão, ansiedade ou qualquer outra coisa assim, nunca pare os remédios por conta própria. Porque eu parei. E você precisa fazer uma coisa chamada desmame, que é, se o seu médico achar que você já está melhorando, ele vai diminuindo a dose do seu remédio, por aí vai, né? Até você não precisar mais dele. Mas, não, chegou um momento que eu falei assim, eu não preciso mais. E aí o tempo foi passando, eu acabei mudando pra cá. E, como eu disse, cada vez mais, conforme os anos iam passando, tudo isso que eu sentia ia aumentando. E aí, gente, chegou há alguns anos e eu vi numa revista, eu já cheguei até a postar isso no Instagram antes, vou ver se eu encontro o post, e aí eu posto
aqui na descrição pra vocês, que eu tava vendo uma revista, e na revista tinha um anúncio que falava algo de, tipo, uma criança cobrindo, né, os ouvidos e de olhos fechados, falando, tipo, por favor, tenha cuidado, porque eu sou sensível a luzes e barulhos. E aí eu falei assim, nossa, sou eu. E aí, quando eu vi embaixo, era algo sobre a conscientização do autismo. E aí eu falei assim, pera. E aí eu fui ler sobre. E aí, tudo se encaixava muito. Inclusive, fiz aqui uma listinha pra eu não esquecer o que eu ia falar, porque vocês perceberam, né, que eu vou pra tudo quanto é lugar. É assim que a minha cabeça funciona. Inclusive, existe muito da questão de, o cérebro autista. Enquanto, por exemplo, alguns pesquisadores falam que o cérebro autista faz menos conexões, outros falam que faz mais. Então, não tem exatamente um consenso sobre como é o nosso cérebro, mas é uma questão neurológica. A gente enxerga e sente o mundo de uma maneira diferente. Por exemplo, algumas das coisas que fazem parte, né, do autismo e que eu tenho, e que aí, quando eu vi basicamente um checklist, falei, cara, eu tenho tudo isso. Eu tenho stimming, que é essa coisa, né, de ficar o tempo inteiro me balançando, fazendo movimentos repetitivos pra me acalmar, sem nem perceber. Eu tenho essa questão do hiperfoco. Hiperfoco é quando você tá tão focado numa coisa que você esquece do resto do mundo. Eu aprendi, por exemplo, a fazer um cronograma do que eu preciso fazer todos os dias, porque, primeiro, eu sou uma pessoa metódica, e isso faz parte do autismo também, tá? Eu, por exemplo, eu não consigo viajar. Por quê? Porque eu não consigo dormir se não for na minha cama, com o meu travesseiro, com a minha coberta, no meu colchão, sabe? Tudo que eu faço numa determinada ordem. E, por exemplo, eu tenho, né, aqui, que é o planner só do Livro em Livros, que já tá tudo feito até o final do ano. E isso ajuda a controlar minha ansiedade, porque eu já tenho ali tudo certinho, mas isso faz parte dessa coisa que eu preciso ter tudo certinho. Eu tenho um método pra tudo. E na questão do hiperfoco, é que, por exemplo, se eu vou editar um vídeo, e eu tô editando o vídeo por umas 6 horas, durante essas 6 horas eu tô tão focada que eu esqueço do básico. Eu esqueço de tomar água, eu esqueço de ir no banheiro, eu esqueço de comer, sabe? Então, por exemplo, eu cheguei num ponto que eu coloco alarme no meu celular pra lembrar dessas coisas. Porque senão eu fico tão focada que eu esqueço do resto do mundo, sabe? Então, isso é o hiperfoco. Eu também tenho essa questão, né, de pensamentos obsessivos, né, dessa coisa de repetição, de números, de frases, de coisas que eu nem percebo que eu tô fazendo e que eu, por exemplo, se de repente eu fico obcecada com, sei lá, um filme, eu vou falar daquele filme até exaustão. E é uma coisa que eu não percebo que eu faço, mas eu sei que é o que acontece, sabe? Mesmo que eu perceba que as outras pessoas não estão mais aguentando, eu não consigo me segurar. Então é muito difícil isso. Tem também a questão de eu não entender muito bem sarcasmo. Então, por exemplo, isso já causou muitos desentendimentos na minha vida, principalmente entre eu e meu marido. Que depois que eu recebi o diagnóstico, foi que a gente percebeu que, tipo, nossa, era isso. De ele fazer uma brincadeira, eu não entender, eu levar pro pessoal e virar uma briga enorme. E hoje em dia não, sabe? A gente se encontra no meio do caminho. Se ele faz uma brincadeira, eu pergunto se aquilo é real ou não, ele já fala e pronto, sabe? Nossa, isso, por exemplo, melhorou muito a nossa relação, sabe? Descobrir a respeito do autismo. Outra questão é que eu tenho uma necessidade de informação. Ao mesmo tempo em que eu falo muito, em que eu passo muitas informações, sabe, mais do que o necessário, eu preciso de mais informações. Então, por exemplo, vamos dizer que eu vou fazer uma receita. Se tá falando assim, sal a gosto, ferrou. Acabou com a minha cabeça. Porque é sal a gosto de quem? Do que o meu marido gosta, do que os meus amigos que vão provar querem, sabe? Não. A pessoa fala assim, faz essa receita, ó, tal coisa você coloca ali de olho. Não. Sabe? Me dá a quantidade certinha. Porque senão a minha cabeça enlouquece. Enlouquece. Eu preciso de informação. Tanto que qualquer coisa que eu faço, eu tenho que ter tudo escrito ali certinho. Mesmo, por exemplo, que eu vou fazer uma receita que eu já fiz 1 milhão de vezes, eu sempre sigo a receita escrita, porque senão eu não consigo fazer. Eu tenho essa necessidade. E ao mesmo tempo eu tenho essa necessidade de passar a informação, né? Muitas vezes, por exemplo, eu tô conversando com alguém e eu percebo que eu tô falando alguma coisa que às vezes eu já falei antes, só que eu quero falar de novo pra esclarecer, pra não ter nenhum mal entendido,
sabe? Outro dia, por exemplo, eu tava conversando com meu marido e ele falou assim, ai, você tá fazendo isso, você tá falando algo que você já falou e você tá aqui falando pra reforçar que você não quis dizer determinada coisa. E é verdade. E isso acontece muito. Tanto que eu sou uma pessoa que eu não consigo mentir. Eu não consigo, sabe? Eu fico assim, desesperada. Se eu tentar falar uma mentira, eu não consigo, sabe? Nem que seja uma coisa simplesinha. Ah, eu não posso ir em tal lugar porque eu tenho um compromisso. Eu não consigo. E depois de eu ter descoberto o autismo, por exemplo, as pessoas mais próximas de mim entendem isso. Eu fui numa festa, na verdade numa reunião de aniversário há um tempo atrás, que foi num lugar que tinha muitos fliperamas. Era sobre isso. Então tinha muito barulho e muitas luzes. E na hora, meu amigo chegou e falou assim pra mim, olha, quer ficar lá fora? Porque eu fico lá com você e tal. Porque se você não tá se sentindo confortável, vamos lá. Nossa, e eu lembro que eu fiquei extremamente emocionada, porque eu não tive isso na minha vida. Da pessoa fala assim, olha, se você não tá se sentindo bem, não tem problema. A gente fica lá. Sabe, uma amiga minha, por exemplo, tinha me chamado para um almoço e eu ia, e aí de última hora eu comecei a ter muitos ataques, e aí ela falou, não, tá tranquila, sabe? A gente não vai, a gente vai outro dia, quando der, sabe? Eu entendo exatamente o que você tá sentindo, tá tudo bem. Então, é uma coisa assim que só quem sente sabe, né? Eu lembro que eu tive um professor na faculdade, que até hoje eu lembro muito dele, que ele foi muito importante na minha vida, porque eu lembro que foi uma época em que foi pior ano da minha vida, 2012. E eu lembro que eu tava tendo muitas crises de ansiedade, ataques de pânico, e que uma vez eu saí da sala dele, sabe, no meio da aula. Porque eu não tava conseguindo respirar, sabe, por causa do pânico. E aí eu mandei mensagem pra ele, explicando, falando, olha, desculpa, é que eu tava me sentindo assim. E ele falou assim, não se preocupa, em qualquer momento que você se sentir assim, você pode sair, sabe, só quem tem, entende, porque ele também se encontrava no espectro autista. É muito louco porque hoje em dia eu entendo muito das coisas que eu não entendia nesse sentido. E, gente, o que acontece é que o autismo, ele é uma questão neurológica. Não é invenção, não é frescura, não é querer chamar atenção. Não, a questão toda de como você vive, de como você enxerga o mundo, tudo isso tem a ver com algo que já está inerente em você. Que no caso, muitas vezes é questão genética, mas já quero deixar claro, né? Porque, infelizmente, a gente ainda precisa, né, com todas as fake news, que, gente, vacina não causa autismo, tá? Isso já foi comprovado 1 milhão de vezes, mas tem gente que insiste nisso. E mesmo que numa realidade paralela, sabe, causasse, é sério que você prefere que, sei lá, o seu filho morra de alguma doença do que ele ser autista? Como se, ai meu Deus, o autismo fosse a pior coisa do mundo. E não é. Eu vou falar uma coisa. Quando eu peguei essa checklist e eu percebi que eu me encaixava na maior parte das coisas, e aí eu cheguei para um médico e falei sobre tudo isso. Eu falei, tá, eu sinto isso, isso, isso e aquilo. Isso daí se encaixa? E ele falou, sim, você está no espectro autista. Deve ter gente que, ai meu Deus, é o fim do mundo. Pra mim, não. Pra mim, eu lembro que eu chorei de alívio. De alívio, porque de repente você entende que você não tá errado, que o problema não é você, sabe? O problema é o mundo que não entende que existem pessoas diferentes, com condições diferentes, com uma cabeça diferente, sabe? Que o seu cérebro funciona diferente. Não tem nada de errado com você. E perceber isso, e aí poder, enfim, sabe, com quase 30 anos nas costas, poder entender por que eu sinto determinadas coisas. Isso me ajudou muito a criar mecanismos de defesa para determinadas situações, para determinadas coisas que eu sei que me fazem mal. A partir desse momento, por exemplo, eu decidi que tal coisas não me fazem bem, não vou fazer isso. Sabe, eu tenho problemas de ansiedade, e isso me leva a ter problemas com questão de horário. Eu não tenho uma vida super ativa no sentido de sair, sabe, porque eu preciso ficar no meu canto, sabe, se eu saio, depois eu preciso vir pra casa e recarregar as minhas energias no meu canto. Questões lógicas, físicas, né? Eu tenho dores crônicas, tudo mais, que pioram por conta de toda a minha neurodivergência, sabe, porque eu fico ansiosa, porque eu tenho pânico por causa da depressão. E o que acontece, gente, é que quando eu descobri a respeito, né, do autismo e de ser uma pessoa autista, pra mim foi um alívio, porque eu percebi que tá tudo bem,
sabe, enxergar o mundo da maneira com que eu enxergo. Eu sempre falo que isso, na verdade, não é uma coisa horrível, não é o fim do mundo, sabe? É só que eu sou assim e tá tudo bem. Então, por exemplo, hoje em dia, se eu preciso de streaming, sabe? Se eu preciso me mover, fazer movimentos repetitivos pra me sentir bem, eu faço. Eu tenho aqui algumas coisas sensoriais que me ajudam, sabe? A me acalmar quando eu preciso. Questão de luz, hoje em dia eu consigo lidar bem, mas, por exemplo, o barulho, se tem gente cortando a grama, o barulho, ele vai ficando cada vez maior, 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 que eu começo a gritar, eu tenho ataque de pânico. Então, por exemplo, hoje em dia, eu tenho fones de ouvido que cancelam qualquer ruído. E isso me ajuda demais. Então, a partir do momento em que você tem qualquer tipo de distúrbio, de transtorno, de doença, sabe, mesmo alguma coisa física, a partir do momento em que você recebe um diagnóstico, é quando você finalmente consegue, a partir dali, tomar decisões que vão te beneficiar. Saber ali o que você deve fazer para que aquilo melhore. O autismo, ele não tem cura, porque é uma questão neurológica, mas eu falo que se eu soubesse disso quando eu era criança, a minha vida teria sido muito mais fácil. Eu não teria que passar 29 anos, quase 3 décadas da minha vida, achando que tinha algo errado comigo. Sabe, achando que era frescura, que eu que reclamava demais, que nada daquilo fazia sentido, que não tinha por que eu ser assim. Eu sou assim. Eu nasci assim, eu cresci assim. Inclusive, existe muito uma questão que sempre se acreditou, por muito, muito tempo, que os homens tinham mais autismo do que as mulheres. E isso não é real. O que acontece é que é muito mais fácil diagnosticar homens do que mulheres. Sabe por quê? Por causa do machismo. Você fala assim, meu Deus, como assim? Mas é porque a mulher, quando ela faz essas coisas diferentes, né, ela tem a sua própria maneira de fazer isso e aquilo, de ter o seu método, de enxergar o mundo, de às vezes não conseguir se comunicar, ou se comunicar de uma outra maneira, ou se expressar, né, de uma certa forma. Ah, isso é coisa de mulher. Mulher assim mesmo, mulher complicada. E o homem não, o homem é uma coisinha assim, oh meu Deus, o que está acontecendo? Eu, por exemplo, eu tô lendo um livro agora, que é de uma mulher que aos 40 anos ela descobriu que ela era autista. E que ela só foi descobrir com essa idade, sendo que se ela tivesse descoberto quando criança, isso teria sido muito mais fácil. Por quê? Porque desde pequena ela teria criado mecanismos que a ajudariam a lidar com o mundo. Então, é muito bizarro como eu entendo, sabe, que tipo, na minha época não se falava tanto sobre isso. Mas eu também entendo que seria muito mais fácil de lidar com as coisas hoje em dia. Se eu não tivesse que aprender a lidar com elas, sabendo que eu sou assim, aos 30 anos, se eu soubesse disso quando eu era criança. Então, gente, autismo não é o fim do mundo. É só uma questão neurológica, uma forma de enxergar o mundo de outra maneira. Se você tem filhos, vá atrás. Procure qualquer criança, eu sempre falo, né, que se tiver condição do pai levar em psicólogo, psiquiatra, é ótimo. E nada disso é frescura, é só você ter a questão do bem-estar. E isso é cuidar de você, é cuidar da sua cabeça, é cuidar do seu corpo. Da mesma forma que você leva o seu filho, se o seu filho tá com uma dor, você leva ele no pediatra, você também tem que cuidar da cabeça dele. Faz parte. Então, a minha jornada como uma pessoa com autismo foi difícil porque todas as outras questões que eu tive, de ansiedade, depressão, pânico, sempre foram piores do que já são por conta do autismo. E o que acontece é que depois que eu tive o diagnóstico, que eu comecei a tomar os remédios certos para depressão e ansiedade e tudo mais, eu consegui controlar melhor essas coisas. A depressão, a ansiedade, o pânico, porque de repente eu entendi o que me ajudava a me sentir melhor e o que piorava essas condições. Então, nesse dia da conscientização do autismo, eu quero só deixar essa mensagem de que tá tudo bem você ser uma pessoa autista, você ter a sua própria forma de enxergar o mundo, de sentir as coisas, de se expressar, tá tudo bem. E o autismo ele aparece de formas completamente diferentes para pessoas diferentes. E isso não faz com que você seja errado, como se você é um problema no mundo. Não, você só é diferente do que é visto como comum. E qual o problema? Eu acho que o grande problema é que a nossa sociedade em si, ela não está preparada para acolher pessoas com autismo. As pessoas não ligam. As pessoas não ligam se elas vão fazer barulho, se tem luz
piscando, se tem um monte de coisa colorida, se tem isso e aquilo, se você se comunica de uma outra maneira. O mundo coloca em você que, você está errado, e você não está errado. Você nasceu assim. É como qualquer outra doença, por exemplo, crônica que você tenha. É isso, gente. Eu sou uma mulher autista. Às vezes é difícil, porque como eu disse, isso como nunca foi percebido, né? Eu até falo que a minha psiquiatra, esse não era o foco dela. E também eu cheguei aí num psicólogo, que eu já falei em outro vídeo, que acabou, né, mais com a minha saúde mental do que ajudou. E é muito louco só ter descoberto isso aos quase 30 anos. E isso acontece com muitas mulheres. A maior parte das mulheres, elas são diagnosticadas com muito mais idade ou mesmo nunca são diagnosticadas. Então, por favor, né, se cuidem. Se você é autista ou se você é neurodivergente de outras formas, se você tem, por exemplo, síndrome do pânico, se você tem ansiedade, se você tem depressão, se cuidem, sabe? Façam aquilo que faz bem pra você. Se preserve, porque a sociedade em si, ela não tá ligando muito se você tá bem ou se você não tá. Você tem que se priorizar. Sempre, 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 sempre. E se você tem filhos, priorize os seus filhos. Não é frescura deles, não é querer chamar atenção, sabe? Tem muitos psiquiatras, muitos psicólogos que você pode levar os seus filhos, tem psicopedagogas, sabe? Que podem ajudar muito nisso. Porque quanto mais cedo você recebe um diagnóstico, mais cedo você consegue se adaptar ao seu próprio mundo. Você consegue lidar com as coisas de outra maneira, você consegue criar mecanismos de defesa e você consegue saber o que vai te ajudar e o que, por exemplo, vai piorar a sua situação. É isso, eu só queria fazer um vídeo contando toda a minha história sobre o autismo, de como, por eu nunca saber disso, minha gata chorando, nunca saber disso, eu só fui mais pra frente, né, na vida, descobrir, e agora que eu tô aprendendo a lidar com isso, sabe? E que seria muito mais fácil se eu tivesse descoberto quando criança. Então, vou lá cuidar dos meus gatos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, né, basicamente sem corte, sem edição, sei que ficou enorme, mas é porque eu falo muito, dou muitas informações, reforço informações por conta do autismo. Então, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, essas questões, se você quiser desabafar alguma coisa, eu estou sempre, né, aqui, sempre prestando atenção. Você pode, né, se comunicar comigo através das minhas outras redes sociais. Por favor, curta esse vídeo, porque isso ajuda muito o meu canal, faz com que esse vídeo e o canal chegue a mais pessoas, né? Isso ajuda demais, demais, demais o meu trabalho. Por favor, compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo qualquer coisa que você quiser, sabe? Aqui tá livre, é um espaço seguro para você falar das suas questões, do que você quiser desabafar, do que você precisa falar sobre, porque esse é o nosso meio de se comunicar, sabe? De se entender e de criar um mundo mais empático e melhor. E, por favor, se inscreva no canal Livre em Livro se você ainda não é inscrito e aproveite para ativar as notificações, ativar o sininho, porque toda sexta-feira e domingo tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.